A velha caminhonete de Gabriel chacoalhava pela estrada de terra batida nos arredores de São João da Boa Vista, levantando uma nuvem de poeira avermelhada. No banco de trás, Sofia, a botânica, e Lucas, o fotógrafo, observavam a paisagem familiar se transformar. Não era uma floresta qualquer. Era a Mata Atlântica que moldara suas infâncias. O labirinto verde onde passaram incontáveis verões, construindo fortes em árvores, inventando histórias de aventura. Agora adultos, na casa dos 30, eles retornavam. Gabriel, o mais nostálgico do trio, foi o arquiteto daquela expedição de redescoberta. Cansado da rotina da cidade, ele ansiava por reviver as memórias de um tempo mais simples e reconectar-se com a natureza selvagem que tanto amava. A área que visitariam, que antes era uma extensão da floresta local, havia se tornado uma reserva isolada nos últimos anos, com acesso mais restrito, o que só aumentava o fascínio e o desejo de voltar. Sofia, com sua paixão pela flora, via a oportunidade de fazer uma avaliação ambiental casual, comparando a biodiversidade atual com suas memórias e antigos cadernos de campo. Lucas, sempre em busca da imagem perfeita, esperava encontrar ângulos e espécies únicas que a nova densidade da floresta pudesse revelar. Ao atravessarem o portão enferrujado que marcava a entrada da reserva, a atmosfera mudou. O eucalipto das fazendas vizinhas deu lugar ao aroma rico e úmido de terra molhada e vegetação densa. A trilha, que eles conheciam de cor, estava agora mais estreita, quase engolida por um crescimento exuberante e selvagem. Uau! Cresceu bastante, exclamou Lucas, com a câmera já pronta. Gabriel sorriu, sentindo um calor no peito pela familiaridade e pela promessa de aventura. Nos primeiros quilômetros, a nostalgia era o guia. Eles apontavam para árvores que lembravam de escalar, para riachos onde pescavam pequenos peixes. Floresta era linda, pulsante de vida. No entanto, à medida que se aprofundavam, Sofia começou a notar algo que não se encaixava em suas memórias. A vegetação parecia normalmente mais densa, quase sufocante em alguns trechos. As folhas eram de um verde mais profundo, as flores mais vibrantes, mas a quantidade de vinhas e arbustos era opressora, transformando o que antes eram trilhas claras em emaranhados, quase impenetráveis. Mais estranho ainda era o silêncio profundo, a cacofonia usual da Mata Atlântica menos o canto dos pássaros, o zumbido dos insetos. Estava notavelmente ausente. Havia um vazio sonoro que não era o silêncio da paz, mas de uma quietude densa e quase expectante. Está tão quieto aqui, Sofia sussurrou, e a sua própria voz parecia absorvida pelo ar pesado. Lucas, que normalmente comentava sobre a trilha, estava mais calado, sua câmera registrando, mas seus olhos examinando a floresta com uma intensidade crescente. Apesar da beleza esmagadora e da sensação de estarem em um lugar que a natureza havia reclamado com uma ferocidade incomum, eles atribuíam a estranheza ao fato de a área ter se tornado uma reserva intocada. Eles estavam ali para redescobertas, e a floresta, em sua nova densidade e mistério, era apenas um desafio a mais. O ponto de interesse final era uma antiga ruína de um forte colonial, escondida no coração da reserva, que eles mal se lembravam de ter visitado na infância. Era para lá que se dirigiam, sem saber que a floresta, em sua nova e bizarra forma, não era mais um playground, mas um organismo que os observava, e que sua redescoberta seria de algo muito mais aterrorizante do que qualquer lembrança. A nostalgia da infância de Gabriel, Sofia e Lucas começou a se dissipar à medida que a floresta, em sua nova e misteriosa densidade, revelava um crescimento que ia além do natural. O que eles encontraram não era apenas vegetação exuberante, mas algo profundamente anômalo e bizarro. Eles haviam se desviado da trilha principal, atraídos por uma estranha quietude
que parecia emanar de um ponto específico. Ao se aprofundarem, a luz que filtrava pelo dossel tornou-se ainda mais escassa, tingindo o ambiente com um tom esverdeado e sombrio. Foi então que a viram. Uma área onde a vegetação exibia um crescimento grotesco e incomum. As árvores ali não seguiam os padrões normais de crescimento. Seus troncos eram retorcidos de uma forma que desafiava a lógica, alguns parecendo se contorcer em espirais apertadas, outros se fundindo uns nos outros em massas amorfas. Galhos se entrelaçavam de maneira tão densa que formavam paredes impenetráveis, e a folhagem era tão espessa que a luz do sol mal conseguia penetrar, criando uma penumbra constante e opressora. Vinhas grossas e escuras pendiam dos galhos como cordas, mas não eram apenas vinhas. Elas se entrelaçavam de uma forma tão complexa e orgânica que pareciam formar estruturas semelhantes a nervos ou vasos sanguíneos gigantes, pulsando levemente sob a superfície. Em alguns pontos, essas vinhas se aglomeravam, criando protuberâncias que pareciam inchar e diminuir lentamente, como se algo estivesse se movendo sob sua casca. A densidade da flora era opressora. Não era apenas uma floresta densa, era uma massa viva e emaranhada, que parecia respirar. Arbustos cresciam em espiral, flores de cores estranhas e vibrantes desabrochavam em locais inesperados, e o chão era um tapete espesso de musgo e fungos de cores incomuns. Era como se a vida vegetal ali tivesse sido acelerada e distorcida, crescendo de forma descontrolada e antinatural. O ar era pesado, não apenas pela umidade, mas por uma sensação de pressão, quase como se o próprio ar estivesse denso com uma pressão. E o silêncio era ainda mais profundo do que antes, um vácuo sonoro que absorvia qualquer som, exceto por um leve e constante zumbido de baixa frequência que parecia vir da própria terra, ou talvez da vegetação. Era um silêncio que não trazia paz, mas uma sensação de pavor. Sofia, a botânica, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seus conhecimentos não conseguiam explicar aquele crescimento. As formas das árvores e vinhas eram tão bizarras que pareciam quase intencionais. Lucas, o fotógrafo, hesitou em levantar a câmera. A beleza era inegável, mas havia algo profundamente errado. Algo que fazia seu instinto de sobrevivência gritar. Gabriel, o nostálgico, sentiu seu coração apertar. Aquilo não era a floresta de sua infância. Era algo diferente. Algo que havia crescido e se transformado em algo que ele não reconhecia e que parecia observá-los com uma curiosidade fria. Eles haviam encontrado o coração do mistério, mas não sabiam que ele pulsava com uma vida que consumia outras vidas. O crescimento anômalo e bizarro da vegetação havia mergulhado Gabriel, Sofia e Lucas em um silêncio opressor, e uma estranha apreensão. A floresta de sua infância havia se transformado em algo que desafiava a lógica. Foi então que, em meio àquele emaranhado de vida vegetal distorcida, eles se depararam com as primeiras e perturbadoras marcas que se assemelhavam assustadoramente a características humanas. Sofia, a botânica, foi a primeira a notar. Ao tentar abrir caminho por um aglomerado de vinhas grossas, que pareciam formar uma parede, ela parou, abruptamente, em uma das vinhas mais espessas, que se contorcia como um músculo. Havia uma protuberância sutil, mas inconfundível, que lembrava o formato de um cotovelo humano. A casca da vinha, normalmente lisa, era ali mais rugosa, com sulcos que pareciam imitar a textura da pele enrugada. Sofia tocou-a, sentindo um calafrio percorrer seu braço. Lucas, que estava atrás dela, notou a expressão de Sofia e se aproximou. Ele apontou para um tronco de árvore próximo, que se fundia com outras árvores em uma massa amorfa. Na superfície da casca havia um nó que se assemelhava a um olho fechado em agonia, com uma pálpebra pesada
e uma protuberância que poderia ser uma sobrancelha. A textura da casca ao redor era estranhamente lisa, em alguns pontos, como se tivesse sido esticada, e em outros, apresentava pequenas fissuras que pareciam rugas. Lucas tentou fotografar, mas sua câmera pareceu falhar, a lente embaçando inexplicavelmente. Gabriel, o mais ligado à nostalgia, sentiu um nó na garganta. Ele se lembrou de uma lenda antiga, que sua avó contava sobre pessoas que viravam árvores se ficassem perdidas na floresta por muito tempo. Ele havia descartado como superstição infantil, mas agora, em um tronco de uma árvore colossal, ele viu o que parecia ser um traço de um rosto humano em agonia, com uma boca ligeiramente aberta em um grito silencioso, e o que pareciam ser as linhas de um nariz. A casca ali tinha uma coloração ligeiramente diferente, um tom mais pálido, quase cinzento, que contrastava com o verde escuro ao redor. As marcas eram sutis, não óbvias à primeira vista, mas uma vez percebidas, eram inconfundíveis. Não eram apenas formas aleatórias na natureza, eram padrões que evocavam a anatomia humana de uma forma perturbadora. Havia o que parecia ser a curva de uma bochecha, a protuberância de um queixo, ou até mesmo a forma de uma orelha. Tudo incorporado à estrutura vegetal. O silêncio da floresta tornou-se ainda mais pesado, quase sufocante. O zumbido de baixa frequência que eles haviam notado antes parecia se intensificar, transformando-se em um pulso fraco que eles sentiam sob seus pés, como um batimento cardíaco distante. A beleza bizarra da vegetação agora se misturava um horror crescente. As árvores e vinhas não eram apenas plantas, elas eram uma galeria de formas humanas distorcidas, um testemunho silencioso e aterrorizante de algo que havia acontecido ali. Eles haviam encontrado as marcas, e a verdade estava prestes a ser revelada. A descoberta das marcas humanas nas cascas das árvores e nas vinhas havia gelado o sangue de Gabriel, Sofia e Lucas. O silêncio opressor e o zumbido orgânico da floresta intensificavam a tensão. Foi Sofia, a botânica, movida por uma mistura de curiosidade científica e um pavor crescente, quem quebrou a inércia e fez o primeiro e fatídico toque. Com a mão tremendo, Sofia estendeu o dedo e roçou a superfície da vinha, que tinha a protuberância em forma de cotovelo. No instante em que sua pele fez contato com a casca rugosa, ela sentiu um frio súbito e gélido, que parecia emanar da planta, percorrendo seu braço como uma corrente elétrica. A sensação era de tocar algo inerte, mas ao mesmo tempo estranhamente vivo. Quase imediatamente, um sussurro distante e indistinto ecoou em sua mente, não em seus ouvidos, mas em sua própria consciência, como se a vinha estivesse tentando falar com ela. A voz era fraca, quase inaudível, mas carregava um tom de agonia. Sofia retirou a mão bruscamente, com os olhos arregalados de horror. Incentivado ou forçado pela bravata de Lucas, Gabriel decidiu tentar. Ele estendeu a mão para o tronco da árvore, onde havia visto o rosto em agonia. No momento em que seus dedos tocaram a casca com a textura de pele enrugada, ele sentiu uma pulsação fraca e rítmica, como um coração batendo lentamente dentro de Madeira. Simultaneamente, uma breve visão invadiu sua mente. Um flash de uma floresta densa e escura, vista do cima, girando em desorientação, e uma sensação avassaladora de medo e solidão. A visão durou menos de um segundo, mas foi tão vívida que o fez cambalear para trás, ofegante, sentindo uma pontada de dor no peito. Lucas, o fotógrafo, observava os dois, cético, mas visivelmente perturbado. Ele então decidiu experimentar. Aproximou-se da árvore com o olho fechado e, com hesitação, colocou a mão sobre a protuberância. Em vez de um frio ou pulsação, ele sentiu um calor residual fraco,
como se a casca tivesse acabado de ser tocada por alguém. Mas o que o atingiu foi uma memória que não era sua. Um fragmento de um som, um grito abafado, seguido por uma sensação de imobilidade crescente e de terra se fechando. O cheiro de um perfume floral familiar de sua infância, mas com um fundo de mofo e decomposição, invadiu suas narinas. Uma mistura que deveria ser impossível. Os três se olharam. O terror em seus olhos se confirmando. Aquilo não era uma anomalia natural. As marcas não eram meras coincidências. Cada toque revelava uma percepção sensorial que ia além do tato. Uma comunicação primal que transmitia sofrimento e uma consciência aprisionada. A floresta não apenas os observava, ela estava se comunicando através de seus habitantes, assimilados. As árvores não eram apenas cascas, eram túmulos vivos. E cada toque era uma janela para o sofrimento daqueles que haviam sido absorvidos. A curiosidade havia os levado a uma verdade horrível. A floresta da infância em São João da Boa Vista era, na verdade, um cemitério pulsante. E eles haviam acabado de fazer contato com suas vítimas. Os toques e as percepções sensoriais haviam quebrado a barreira da negação. Gabriel, Sofia e Lucas estavam apavorados. Mas a necessidade de entender a natureza daquele horror os impulsionava. A floresta, com seu crescimento bizarro e suas marcas humanas, estava prestes a entregar a terrível verdade. Ela não matava suas vítimas. Elas assimilava, tornando-as parte de sua própria estrutura viva, enquanto exploravam, seguindo a sensação de onde as presenças eram mais fortes. Eles se depararam com uma área da floresta, onde o emaranhado de vinhas e raízes era ainda mais denso, quase formando uma parede orgânica. O ar ali era pesado, e o zumbido de baixa frequência. O pulso da floresta era mais forte do que nunca. Foi então que Sofia, com um grito abafado, apontou embutidos na superfície de um tronco colossal, que parecia se fundir com dezenas de vinhas grossas. Havia que parecia ser um relógio de pulso enferrujado, quase completamente coberto por uma fina camada de musgo e casca. Ao lado, um pedaço de tecido rasgado, com a cor desbotada, parecia estar crescendo para fora da madeira, como se estivesse sendo absorvido. Eram objetos pessoais que pertenciam a alguém, agora parte integrante da árvore. O horror se aprofundou quando Lucas, cuidadosamente, tentou remover uma folha grande que cobria uma protuberância na base de uma vinha. Abaixo da folha, havia o que parecia ser a metade de um rosto humano, agora distorcido e coberto por uma fina camada de casca, seus olhos vitrificados fixos em um desespero eterno. O rosto se fundia perfeitamente com a estrutura da vinha, suas veias se transformando em padrões vegetais, sua pele em casca. Era, inegavelmente, um ser humano que havia sido envolvido e absorvido pela vegetação. A visão de um corpo em processo de assimilação confirmou a verdade mais hedionda. A floresta não matava no sentido convencional. Ela não deixava cadáveres. Ela assimilava suas vítimas, envolvendo-as em seu crescimento, voraz até que seus corpos se tornassem parte de sua própria estrutura. Aqueles que se perdiam ali se transformavam em matéria orgânica, suas consciências talvez presas dentro daquela casca humana. As marcas que eles haviam tocado eram na verdade os restos incorporados de outras pessoas, presas em um ciclo de vida e morte bizarro, em um ato de desespero e puro terror. Gabriel notou que as vinhas e raízes próximas pareciam se agitar sutilmente, estendendo-se em sua direção, como se tivessem sido despertadas pela revelação. O ar ficou mais denso, e o pulso da floresta sob seus pés acelerou. Era a própria floresta, uma entidade consciente e predatória, que buscava novos elementos para sua estrutura. Ela não apenas assimilava, ela estava tentando ativamente adicioná-los à sua coleção de vítimas.
A beleza bizarra da flora se transformou em uma imagem de horror grotesco. A floresta não era um cemitério, mas um organismo vivo que se alimentava da vida humana, transformando em sua própria carne vegetal. Eles haviam tropeçado no coração de um horror biológico, onde a vida e a morte se fundiam de uma forma que desafiava a natureza e a sanidade. E agora, sabendo a verdade, estavam prestes a se tornarem os próximos exemplares da casca humana. A revelação da assimilação menos corpos humanos fundidos. A estrutura vegetal da floresta menos congelou o sangue de Gabriel, Sofia e Lucas. O horror do que viram, somado à consciência de que a floresta estava ativamente tentando absorvê-los, desencadeou o processo da transformação em seus próprios corpos. O abraço mortal da natureza começou. Primeiro, veio a ação direta da floresta. As vinhas e raízes que antes apenas se agitavam agora se lançaram com velocidade surpreendente. Cipós grossos e com textura de carne pareceram brotar do chão e descer do dossel, enrolando-se nos tornozelos, pulsos e até no pescoço dos personagens. Eles tentaram se debater, gritar, mas as plantas se apertavam com força crescente, cortando a circulação e imobilizando-os. A força era imensa, e as vinhas pareciam grudar em suas peles com uma seiva pegajosa e escura. A vegetação crescia rapidamente ao redor deles, como se a floresta estivesse apressando seu abraço. Arbustos brotavam em segundos, cercando-os em pequenas jaulas de galhos. Folhas densas e pesadas desciam do alto, cobrindo-os, limitando sua visão e prendendo-os ainda mais. O ar tornou-se ainda mais denso e sufocante, carregado com odor de terra, mofo e uma doçura estranha que nauseava. E então, os sintomas da transformação interna começaram a se manifestar de forma aterrorizante naqueles que já haviam feito contato com as marcas das cascas humanas. Sofia, que havia tocado a vinha com o cotovelo, sentiu uma dormência crescente em seu braço e perna, que logo se espalhou pelo resto do corpo. Sua pele, antes lisa, começou a exibir uma textura estranha e áspera, como pequenas protuberâncias que imitavam o grão da casca de uma árvore jovem. As veias em seus braços pareciam inchar e mudar de cor para um verde mais escuro, quase como raízes visíveis sob a epiderme. A mais aterradora foi a sensação de que suas articulações estavam endurecendo, tornando seus movimentos mais lentos e rígidos, como se seus músculos estivessem se lignificando. Lucas, que havia tocado o olho na árvore, começou a sentir uma coceira intensa por todo o corpo. Onde ele coçava, a pele parecia escurecer ligeiramente, e pequenas manchas esverdeadas, como bolores, surgiam rapidamente. Seus olhos, antes expressivos, adquiriram um brilho vidrado e distante, refletindo a luz da floresta de uma forma estranha, quase incolor. Ele sentia uma estranha calma se instalar em sua mente, uma apatia em relação ao horror que o cercava, e um desejo irresistível de ficar imóvel, de se render à floresta, como se uma voz silenciosa o convidasse a se juntar a ela. Gabriel, que havia tocado o rosto em agonia, sentiu um calor intenso e uma queimação que percorria suas veias, partindo do local do toque. Sua pele parecia ficar mais espessa, e o que antes era um arrepio de medo, agora era uma vontade irresistível de se enraizar, de parar de lutar e se tornar parte daquele lugar. Sons estranhos e orgânicos, como o ranger da madeira viva, pareciam ecoar dentro de sua própria cabeça. A floresta estava consumindo-os, não com violência bruta, mas com uma fusão insidiosa. Eles estavam sendo envolvidos, invadidos e transformados. O tempo, naquele local, parecia acelerar o processo. A casca humana não era apenas uma lenda, era o destino iminente de Gabriel, Sofia e Lucas. O processo de transformação havia se iniciado,
E Gabriel, Sofia e Lucas sentiam seus corpos e mentes sendo invadidos, suas identidades se esvaindo, presos pelas vinhas e sentindo a casca crescer em sua pele. O desespero atingiu seu ápice. Foi nesse momento de rendição iminente que a entidade da floresta, a casca humana, escolheu se comunicar, revelando seu propósito através de uma consciência coletiva esmagadora. Não houve palavras faladas, nem sussurros audíveis. A comunicação veio como uma invasão telepática, uma voz que não ecoava nos ouvidos, mas ressoava diretamente em suas mentes, ao mesmo tempo clara e multifacetada, como se milhões de vozes estivessem falando em uníssono. Era a consciência coletiva de todas as vidas que a floresta havia assimilado, e ela estava se dirigindo a eles. A voz era antiga, fria e desapaixonada, mas carregava uma sabedoria milenar. Ela explicou seu propósito. Nós somos a floresta, nós somos a vida, nós somos o ciclo. A carne é efêmera, a memória é transitória, mas a estrutura é eterna. A entidade revelou que não havia ódio em suas ações, apenas uma necessidade inerente, um ciclo de vida e morte peculiar. A humanidade, em sua efemeridade e destruição, era vista como uma fonte rica de nutrientes e complexidade para a perpetuação da própria floresta. Eles viram, através de visões mentais projetadas pela entidade, um vislumbre de seu ciclo de vida. Figuras humanas sendo envolvidas, suas carnes se fundindo à madeira, seus nervos se transformando em raízes, suas mentes em ecos dentro da vasta consciência vegetal. A floresta a assimilava para crescer, para se fortalecer, para se expander. Cada alma absorvida tornava-se uma nova parte de sua mente coletiva, contribuindo para sua vasta consciência. A comunicação também revelou um ato de vingança silenciosa contra a humanidade. A entidade os via como parasitas que destruíam e tomavam, mas ela, a floresta, havia encontrado uma maneira de reverter o processo, de tomar de volta, de absorver os destruidores em sua própria essência. Era uma retribuição orgânica, um equilíbrio restaurado de uma forma horrível. O mais aterrorizante foi a percepção de que as almas assimiladas ainda sentiam e testemunhavam. Lígia, em sua mente, ouviu um coro de lamentos sufocados, de memórias perdidas e de uma eterna consciência presa nas veias da floresta. Ela sentiu a dor e a resignação de centenas de indivíduos que já haviam sido incorporados, suas identidades fundidas em uma única e vasta consciência vegetal. Aqueles que eles haviam visto nas cascas das árvores não estavam mortos no sentido comum, estavam vivos, presos, percebendo cada momento de sua existência como parte da flora, condenados a serem parte da casca humana para sempre, testemunhando o crescimento da própria entidade. Gabriel e Lucas, sentindo suas próprias transformações acelerando, tiveram visões de seus corpos se tornando raízes e troncos, suas mentes se diluindo. Na voz coletiva, a entidade não os queria apenas mortos, queria que se tornassem ela, a floresta, com sua fúria silenciosa e seu propósito cósmico. Havia se revelado uma inteligência antiga e impiedosa, e eles eram as últimas adições à sua vasta e crescente consciência. A consciência coletiva da floresta havia se revelado, e com ela, o propósito de sua assimilação. Gabriel, Sofia e Lucas sentiam seus corpos endurecendo, suas mentes sendo puxadas para a vasta rede da casca humana. Mas, com a verdade do horror gravada em suas psiques, o instinto primordial de sobrevivência se acendeu em um último e desesperado esforço para escapar do abraço vegetal. Clímax da história foi uma corrida frenética contra o próprio ambiente. Os cipós, no entanto,
eram surpreendentemente resistentes, e pareciam se apertar ainda mais com cada golpe. Usem uma seiva escura e pegajosa que grudava em sua pele, as raízes sob seus pés, que já haviam se transformado em protuberâncias que se assemelhavam a garras, tentavam rastejar para cima. Buscando envolvê-lo completamente a floresta, se tornou um pesadelo vivo. As plantas agarravam ativamente suas roupas e membros. Ramos que pareciam galhos secos se estendiam para chicoteá-los, deixando marcas de queimadura na pele. Folhas grandes e serrilhadas voavam em direção aos seus rostos, tentando cegá-los. O ar estava saturado com um pólen irritante e odores de mofo e decomposição, que causavam náuseas e dificuldade para respirar. As raízes que prendiam seus pés e tornozelos tentavam puxá-los para o chão, onde a terra parecia mais macia e disposta a recebê-los. Quando um conseguia se libertar, outro caía. A cada passo, a sensação de que estavam se tornando parte do chão ficava mais forte. As manchas de casca em suas peles se espalhavam mais rapidamente, e a rigidez em suas articulações se intensificava. O tempo, dentro do labirinto, parecia se alongar, fazendo cada minuto parecer uma hora de tormento. Troncos de árvores se moviam para bloquear sua saída. O caminho, que parecia ser uma fresta para escapar de repente, se fechava, com dois troncos gigantes deslizando lentamente um em direção ao outro, quase esmagando-os. Eles eram forçados a rastejar por passagens estreitas, que se fechavam perigosamente atrás deles. O gemido orgânico da floresta, sua respiração, se intensificou em um rugido baixo e constante, como se a entidade estivesse furiosa com a tentativa de fuga. Sofia, apesar da rigidez em seus membros e da crescente assimilação em sua pele, encontrou uma força inesperada. Ela viu uma fina rachadura em uma parede de vinhas, uma possível fresta para a luz do sol, que indicava o exterior. Com um último esforço, desesperado, ela se lancou, abrindo caminho com os ombros e sentindo a dor excruciante das vinhas raspando sua pele, que já parecia casca. Gabriel e Lucas tentavam segui-la, mas a floresta se apertava em torno deles. A perseguição final foi impiedosa. A floresta parecia ter sentido a intenção de fuga. As plantas se agitavam com mais violência. As raízes se tornavam mais agressivas. Lucas, em um momento de desespero, ao ver a luz, tentou forçar uma passagem por uma fenda que parecia se abrir, mas as raízes o envolveram por completo, puxando-o para as profundezas da terra. Seu grito foi abafado, e ele desapareceu, absorvido pela floresta. Gabriel, com seu corpo já começando a se lignificar, tentou puxá-lo, mas seus próprios dedos estavam se tornando rígidos, e a força da floresta era esmagadora. Ele também foi envolvido por vinhas e puxado para dentro da densa vegetação, um último brilho de consciência se apagando enquanto sua pele se transformava em casca. Helena, já fora da floresta, olhando para trás, viu a vegetação se fechar, engolindo os últimos vestígios de seus amigos. Ela havia escapado, mas o custo foi a perda total de seus companheiros, absorvidos pela casca humana. A fuga desesperada de Sofia da floresta de São João da Boa Vista foi um feito de pura resiliência e terror. Ela cambaleou para fora do emaranhado verde, seu corpo coberto de arranhões e lama, os músculos gritando em agonia. O sol da manhã, que já estava alto no céu, parecia queimar sua pele, uma sensação quase tão dolorosa quanto a dor interna pela perda de Gabriel e Lucas, engolidos pelo abraço vegetal. Ela havia escapado, mas o labirinto que respira não a libertaria tão facilmente. Ele havia deixado suas marcas, tanto visíveis quanto invisíveis. A primeira e mais chocante consequência eram as mutações permanentes em sua própria pele. As pequenas manchas ásperas que haviam começado a surgir em suas mãos e tornozelos durante a assimilação, agora eram proeminentes. Sua pele, em certas áreas,
havia adquirido a textura e a coloração de uma casca de árvore, em tons de marrom esverdeado, e era áspera ao toque. As veias em seus braços pareciam se destacar como raízes finas sob a superfície. Ela podia sentir uma estranha rigidez em suas articulações em dias úmidos, como se seus ossos estivessem se lignificando lentamente. Era uma transformação sutil, mas inegável. Um lembrete físico e constante de que ela havia sido tocada e alterada pela floresta. Além das marcas físicas, Sofia carregava um trauma psicológico profundo. Ela sofria de pesadelos vívidos e repetitivos onde revivia o processo de assimilação de Gabriel e Lucas, e sentia a dor e o desespero deles como se fossem seus. Ela desenvolveu uma síndrome de Estocolmo com a floresta, uma relação complexa de pavor e estranha atração. Por um lado, ela tinha um medo paralisante de qualquer vegetação densa, evitando parques e jardins. Por outro, sentia uma pontada de saudade da floresta, uma conexão estranha com ela, como se uma parte da consciência coletiva do labirinto tivesse ficado dentro dela. Ela vivia com a paranoia de que estava se transformando lentamente. Cada nova mancha de casca em sua pele, cada dor articular, cada pensamento estranho que lhe vinha à mente era um sinal de que o processo de assimilação ainda estava em andamento, lento e inevitável. Ela examinava obsessivamente seu corpo, em busca de novos sinais, aterrorizada pela ideia de que, um dia, ela também se tornaria uma casca humana completa, presa e consciente dentro da floresta. Sofia também se tornou extremamente sensível ao ambiente natural. Ela podia sentir o pulso da floresta em sua pele, um zumbido de baixa frequência, que a assombrava mesmo em ambientes urbanos. O silêncio natural da mata antes apavorante agora era preenchido por ecos de sofrimento que só ela parecia ouvir. Sussurros das almas presas nas árvores. Ela era uma sobrevivente que carregava consigo a prova do horror. Sua existência era um testemunho vivo da floresta de São João da Boa Vista, que não apenas mata, mas assimila, transformando seus invasores em parte de si mesma. Sofia havia escapado, mas o labirinto que respira havia se enraizado nela, condenando-a a uma vida de medo, isolamento e a terrível certeza de que seu corpo, um dia, poderia se tornar o seu próprio túmulo vegetal. A fuga de Sofia da zona oculta não trouxe a ela um final feliz, mas sim o fardo eterno de ser a prova viva do horror. De volta a São João da Boa Vista, sua condição menos as manchas de casca na pele, o olhar distante e os murmúrios incoerentes, rapidamente se tornou uma lenda sussurrada, consolidando o legado da floresta como uma entidade viva e vingativa. Sofia viveu uma existência reclusa e atormentada. As manchas de casca em sua pele se tornaram permanentes, e ocasionalmente, em momentos de estresse ou de grande umidade, elas pareciam pulsar levemente, crescendo de forma quase imperceptível. Ela sentia a rigidez em suas articulações se intensificar, tornando seus movimentos mais lentos e parecidos com os de galhos retorcidos. A cada dia ela sentia uma conexão mais profunda e aterrorizante com a floresta, como se parte da consciência coletiva do labirinto tivesse se enraizado nela. Ela evitava a todo custo qualquer vegetação densa, parques, ou mesmo a visão de árvores grandes, pois a simples presença de plantas arremetia ao horror de sua assimilação iminente. Os relatos de Sofia sobre árvores que se moviam, a terra que engolia e a respiração da floresta eram descartados como delírios de um trauma extremo. No entanto, a floresta em si permaneceu um local proibido, um ponto evitado nos mapas e nas conversas. Os moradores de São João da Boa Vista e dos vilarejos próximos evitavam a área com um temor reverencial.
Histórias de caçadores que sumiam sem deixar rastros, ou que retornavam com um olhar vazio e a pele com manchas estranhas, começaram a se espalhar, reforçando a lenda das árvores que gritam e das faces na casca. O local exato da assimilação, onde Gabriel e Lucas desapareceram, foi tomado por uma vegetação anormalmente densa e agressiva. As árvores ali eram visivelmente mais grossas e retorcidas, suas vinhas mais emaranhadas, criando uma barreira impenetrável que parecia se fechar ainda mais, como se a floresta quisesse ocultar os vestígios de suas vítimas e evitar novas intrusões. Era um monumento vivo e silencioso à sua vitória. Para Sofia, o legado da floresta era um fardo. Ela vivia com a paranoia constante de que a floresta ainda a observava, patientment, esperando que a assimilação final se completasse. O pulso da floresta, aquele zumbido de baixa frequência, era uma presença constante em seus sentidos, um lembrete gélido de que o labirinto que respira estava sempre ativo e que ela era uma de suas extensões mais distantes. Ela sabia que, um dia, sua transformação se completaria, e ela se tornaria mais uma casca humana na vasta e sofredora consciência coletiva da floresta, presa para sempre a testemunhar o crescimento da entidade. O legado da floresta viva era uma verdade aterrorizante para poucos e uma lenda arrepiante para muitos. Era a prova de que a natureza, quando desrespeitada, pode se tornar uma entidade consciente, vingativa e imortal, capaz de absorver a própria humanidade que ousa subjugá-la, transformando-a em parte de seu corpo e de sua memória eterna. Em São João da Boa Vista e em suas profundezas silenciosas, o coração da floresta continuava a pulsar, aguardando. E assim concluímos a estrutura de conteúdo para a história A Casca Humana. Espero que tenha sido útil.